Bom dia, eleitos, graça e paz. Hoje quero compartilhar somente a fé, o sola fide. O texto encontra-se em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. De fato, um dos grandes pilares da reforma protestante do século XVI foi exatamente a ratificação de um dos pontos fundamentais acerca da salvação, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eles ratificaram exatamente a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. Um dos nossos símbolos de fé, o breve catecismo de Westminster, afirma que fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Embora a verdadeira fé repouse no conhecimento e não na ausência dele, a fé salvadora é mais do que conhecimento. Não basta apenas termos a informação da verdade, é preciso ser transformado por ela. João 17:17 disse Jesus na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos, de fato, ser transformados pela verdade. Jesus diz que alguns o chamam de Senhor, Senhor. Outros operam milagres, expulsam demônios e até profetizam, mas ao mesmo tempo vivem na iniquidade e não possuem a fé salvadora. Isso nos lembra o texto de Tiago, no capítulo 2, quando diz: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Somente, como diz Tiago, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Não somos salvos pela combinação de fé e obras, mas sim por uma fé que produz obras. A fé é o meio, é a condição da salvação, ao passo que as obras são o seu fruto e a sua evidência, como nos mostra Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus é repleta dessa verdade única e santa. Toda a obra da salvação é concebida e realizada e consumada pelo nosso Deus. É Deus quem abre o coração para crermos em Cristo. É Ele que dá o arrependimento para a nova vida. É Ele que chama eficazmente e nos concede a fé salvadora. É Deus quem justifica e glorifica aqueles que nele creem. A fé salvadora não é apenas um conhecimento, como vimos, mas é uma confiança exclusiva e absoluta na pessoa e na obra de Cristo Jesus em nosso favor. Nós somos salvos pela obra expiatória de Cristo. E, de fato, essa verdade, a fé é como a mão estendida de um mendigo recebendo um presente de um rei, como alguém já contou. A fé vem pela pregação do Evangelho e, por meio dela, nos tornamos filhos de Deus. Logo, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 11, pois o justo vive pela fé, é justificado mediante a fé. Então, o texto que lemos em Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Deus te abençoe e nos ensine e aplique pelo seu Espírito Santo essa verdade santa e que a graça do Senhor te abençoe. Amém e amém.